Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a modelagem e a solução de problemas de localização de armazéns. Vamos considerar uma empresa Cears de estoque agrícolas do estado do Rio Grande do Sul que está avaliando a possibilidade de determinar algumas localizações dentro do estado para construir 3 novos armazéns, que serão utilizados então para armazenagem a granel de produtos, por exemplo, como soja e milho, para atender um aumento na demanda das atividades agrícolas na sua região. Nessa figura eu apresento então as localidades escolhidas como possíveis armazéns e os clientes selecionados para serem atendidos por esses armazéns. Então nessa tabela eu apresento as informações, eu vou chamar aqui de origem as cidades selecionadas então para os possíveis construção dos armazéns. E vou considerar como destino as localidades como sendo os clientes. Então, nessa tabela, eu apresento aqui o custo logístico de distribuição de um depósito de origem I até um cliente de destino J. E apresento também o custo, destacado aqui em azul, de construção de cada um desses depósitos nessas localidades, bem como a sua capacidade de estocagem. Apresento também aqui na última linha, destacado em laranja, a demanda de cada um desses clientes, lembrando então que a capacidade de armazenagem é dinâmica e a empresa já considera não só a capacidade estática, como também a sua eficiência nessa distribuição de grãos. Portanto, essa demanda aqui já tem uma estimativa anual. Então, como identificar quais dessas 5 origens aqui serão selecionadas para a construção desses 3 armazéns, de modo a minimizar o custo total para atender todos esses clientes, atendendo todas as suas demandas, respeitando aí as capacidades de cada um desses depósitos. Então, vamos lá. Então, a gente vai apresentar um modelo de programação linear inteira para determinar essas 3 localidades e vamos utilizar a linguagem de modelagem para aplicar esse modelo, então, e resolver utilizando o Lingo. Inicialmente, vou apresentar os parâmetros e variáveis que serão consideradas na construção desse modelo. Então, nós teremos aí I armazéns, I variando de 1 até M armazéns, J variando de 1 até N clientes, com custo de instalação que eu vou chamar de CFI, o custo de instalação de cada armazém, DJ a demanda de cada cliente, CVJ será então o custo variável de transportar 1 tonelada do produto do depósito I ao cliente J. A variável de decisão YI vai ser 1 quando a localidade I for selecionada para a construção do armazém I, 0 caso contrário. E a quantidade transportada do armazém I até o cliente J, vou definir por X e J a minha variável de decisão de quantidade, então. E a capacidade do armazém, então, será denotada por UI. Então, feito isso, definido todas essas variáveis e esses parâmetros, a gente já pode definir, então, a nossa modelagem. Lembrando que a gente quer minimizar o custo total para a construção e distribuição desses produtos nesses depósitos. Então, a gente vai ter aí o que a gente chama de custo fixo e o custo variável, certo? Então, observando que a gente vai transportar a partir do nó I para o nó J uma quantidade X e J, né? E a gente tem aí, então, a variável de decisão YI igual a 1 se o depósito, se a localidade é selecionada para a construção do depósito. Então, a gente pode definir aí o nosso custo fixo, então, como sendo o produto de CFI vezes YI para ir variando de 1 até M a quantidade de localidades possíveis. Se o YI vale 1, a localidade foi selecionada, então eu considero o seu custo. Se é 0, eu não vou considerar o seu custo. Para o custo variável, lembrando então que a gente terá aqui uma quantidade X e J transportada da origem I ao destino J,
com um custo variável C, V e J, então, para colocar o custo variável, basta a gente considerar todos os custos a partir de todas as origens até todos os destinos. Portanto, a gente vai ter a soma para ir soma dupla para ir variando de 1 até M, a quantidade de origem, J variando de 1 até N, a quantidade de destinos, de C, V e J vezes X e J. As restrições, então a gente vai ter ali a restrição da demanda, então tudo o que chega em cada um dos clientes deve atender essa demanda, né? Então para cada J variando de 1 até N a quantidade de clientes, nós vamos ter então que a soma de X e J para ir variando de 1 até M deve ser igual a essa demanda DJ. Temos a restrição de capacidade dos armazéns, então tudo que sai de cada um dos armazéns selecionados para ser construído não pode ultrapassar a sua capacidade de armazenagem. Então, para ir variando de 1 até M a quantidade de armazéns, a soma para J variando de 1 até M de X e J menor ou igual a UI vezes YI. Observem que ao multiplicar a capacidade produtiva pela variável de decisão YI, eu estou obrigando com que essa restrição seja cumprida apenas nos depósitos que foram construídos, né? Então, por exemplo, aqui, se eu não selecionar o depósito, o armazém 3 aqui para ser construído, não faz sentido eu transportar qualquer quantidade a partir desse armazém. Portanto, colocando aqui a quantidade produtiva multiplicada pela variável de decisão que cria ou não esse depósito, já faz com que essa contingência seja garantida, né? Ou seja, essa restrição só será válida se esse depósito de fato existir. E, finalmente, a empresa ela quer instalar exatamente 3 depósitos, portanto, a soma das variáveis de decisão binárias aqui nesse caso tem que ser igual a 3 para que haja exatamente a escolha de 3 localizações para a construção desses depósitos. As variáveis de decisão X e J, que nos dá a quantidade transportada da origem I ao destino J, são não negativas, e as variáveis de decisão Y e J são binárias, que nos diz a decisão sim ou não de construir o armazém na localidade I. Com essa modelagem, a gente já pode aplicar a modelagem no Lingo. Então, para construir essa modelagem no Lingo, vamos começar criando as nossas variáveis, os nossos parâmetros, definindo as dimensões desses elementos a serem considerados. Então, aqui na estrutura sets and sets, eu vou criar, então, o vetor origem, né? Que a gente tem aqui, então, a nossa capacidade, o custo fixo e a nossa variável de decisão, que é dessa dimensão. Vou utilizar a notação, ao invés de utilizar de 1 até 5, a gente tem 5 origens e 5 destinos aqui. Eu vou utilizar, ao invés, então, de 1 até M, eu vou utilizar já a abreviação do nome das origens. É possível esse tipo de declaração aqui dentro do Lingo. Então, eu vou utilizar ALE, CSU, TUP, VAC e SAM para as cidades de Alegrete até Santa Rosa, respectivamente. Para os destinos, vou fazer a mesma forma. Eu tenho de Uruguaiana até Porto Alegre. Também vou utilizar siglas utilizando 3 letras. Sempre utilizando, então, essa definição de domínio aqui entre barras, certo? Barra para a direita, 2 pontos, e os elementos que serão definidos com essas dimensões e características. Então, para a dimensão origem, a gente tem, então, a capacidade, o custo fixo e a variável de decisão se constrói ou não aquele armazém naquela origem. E para destino, a gente tem de informação paramétrica apenas a demanda. E a gente tem, então, o custo variável, que é uma matriz de ordem M por N, de origem por destino. Então, eu vou criar a estrutura matriz aqui, de origem por destino. Então, a gente tem o custo variável e a nossa variável de decisão, X, que vai dar a quantidade transportada do origem I até o destino J. Então, feito essa definição dos nossos elementos, definição dos nossos conjuntos, eu vou agora entrar com as informações desses elementos. Então, aqui na estrutura data, end data,
Eu vou colocar, então, o limite de capacidade, que é dado aqui pela um destaque em verde aqui na nossa tabela. Então, o U vai de 600 até 400. O custo fixo, também destacado aqui em azul, que vai de 7.000 primeiro até 4.000 o último. Eu destaco aqui que eu já estou colocando em unidades de milhar. A nossa demanda, que vai de 150 até 500, e o nosso custo variável, então, os elementos dessa matriz aqui. Lembrando que a casa decimal aqui no Lingo é representada pelo ponto e não pela vírgula. Feito isso, definido todas as entradas aqui, todos os dados de entrada, vou passar então para o meu modelo que eu quero minimizar. Então aqui eu tenho o custo fixo e o custo variável. Vou utilizar então o @sum. Para a soma variando é em I de 1 até M, em origem, portanto em origem de I, do custo fixo multiplicado pela variável de decisão se constrói ou não esse armazém, mais a parte do custo variável. Portanto, a soma do custo variável tem uma soma dupla para ir variando de 1 a M, J de 1 a N, portanto a nossa soma aqui é em matriz de J, de CV e J, ou seja, o custo variável de J multiplicado pela quantidade transportada de I a J. CV de J vezes X de IJ, a nossa função objetivo. Passando para as nossas restrições, observem que a gente tem aqui uma restrição para cada J, né, para atender a demanda de cada um dos clientes. Então, vou usar @for em destino, soma em origem de X de J igual a demanda de J. Da mesma forma, a restrição de capacidade do armazém, agora repetindo no armazém para todo I em origem, então para @for em origem, a gente tem a soma em J, portanto a nossa soma em destino, de X de J menor ou igual a capacidade vezes a variável de decisão. A restrição para que apenas 3 localidades sejam construídas para a construção do armazém. E por fim, a nossa declaração das variáveis, eu vou usar o @for em destino, porque temos uma variável de decisão para cada destino, para origem. Em origem, deixa eu arrumar aqui. Feita a correção aqui, a nossa variável de decisão, ela se refere então à origem, porque ela se refere a construir os armazéns, certo? Portanto, aqui eu vou declarar em origem. Aqui não vai dar diferença porque a origem é de dimensão 5 e o destino também é de dimensão 5, então não vai fazer diferença. Mas em um caso em que você tiver uma quantidade de origem diferente da quantidade de destino, isso daqui já geraria um erro de dimensão. Para escrever o nosso resultado, eu vou usar novamente aqui a estrutura data and data para escrever no arquivo de saída o valor da minha função objetivo e a minha quantidade armazenada. Para ser escrito na forma matricial, eu vou usar aqui o @tablex para que tenha um formato mais conveniente aqui para a leitura desses dados. Feito isso, escrita toda essa modelagem, vamos apertar selecionando aqui o botão Solve. Nós teremos então esse relatório de saída, esse Solution Report aqui. Observem que você tem aqui o valor da função objetivo com 5.418. Não esquecendo então que o custo precisa ser multiplicado por 1.000 aqui, porque a gente não considerou o milhar aqui no custo fixo. E a gente tem então as nossas variáveis de decisão, né? Elas já seriam escritas aqui no relatório de variáveis. Então a gente tem a variável binária y, que diz se o armazém foi selecionado ou não para ser construído naquela localidade. Então observem que ele selecionou aqui a primeira localidade, a segunda e a quarta localidade. As quantidades a ser transportadas, o X da origem I até o destino J também está escrito aqui. Mas como eu coloquei esse comando aqui para ele imprimir na forma de matriz, observem que ele imprimiu aqui, olha, esse relatório que é mais intuitivo para a gente. Então, a gente tem novamente aqui o valor ótimo, que eu pedi para ele imprimir aqui o valor ótimo na minha função objetivo, e a quantidade enviada por armazém. Então, a gente tem aqui de Alegrete até Uruguaiana, enviado 150,
e a de Alegrete até Pelotas 50 toneladas e até Passo Fundo 250 toneladas. Da mesma forma, de Caxias do Sul é enviado para Pelota, 400 toneladas e 350 toneladas para Porto Alegre. A terceira localidade não é selecionada, assim como a última não é selecionada, então observem que não tem nenhuma quantidade transportada aqui desses origens para os demais clientes. E a quarta localidade de Vacaria é selecionada também, e ela envia 300 toneladas para Caxias e 150 toneladas para Porto Alegre. Então, observem que aqui a gente tem, com a soma do que é enviado a partir de Alegrete e de Caxias do Sul, a gente tem o atendimento da demanda de Pelotas. Assim como a demanda de Porto Alegre, ela é atendida por Caxias do Sul e por Vacaria, certo? Então, com isso, a gente finaliza esse modelo e a resolução utilizando a linguagem de modelagem no Lingo. Vou deixar aqui como exercícios, mais 2 exercícios para vocês. Tá? Eu tenho aqui um caso de definição de escala de funcionários, que eu vou deixar para vocês, e tenho também mais um caso de localização de armazéns